minha gente! Fala, abençoado! Aqui é a Tia Pri. Eu tô aqui gravando uma videoaula para vocês de um assunto bastante legal que são os ácidos nucleicos e o núcleo celular. Aí, ó, núcleo celular e ácidos nucleicos para você é o assunto da aula de hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Priscila, eu sou professora de biologia e espero através dessa videoaula passar de forma clara e bem objetiva esse assunto para você. Bora lá começar na nossa videoaula de hoje, ok? Então vamos lá conversar sobre os ácidos nucleicos e sobre o núcleo celular. Mas antes de chegar nesse assunto, vamos fazer um remember, né? Porque você não pode ficar bocoiosando, você não pode ficar panguando. Tipo, do que ela está falando, né? Eu estou falando de uma parte da biologia que é a citologia, o estudo da célula. E a célula, ela possui 3 compartimentos, 3 partes. A maioria dos organismos celulares, eles possuem esses 3 compartimentos, que é a membrana plasmática, certo? O citoplasma, que é a parte de dentro, e o núcleo celular, que é o outro compartimento. Se você olhar para uma célula como essa que eu coloquei na imagem, e você enxergar a presença do núcleo, você está falando de um organismo que é eucarionte, porque ele tem célula eucariótica. O que define isso? A presença do núcleo celular. Dentro do núcleo está o material genético, certo? É o nosso DNA, o nosso RNA, certo? Só que uma célula que é eucariótica, além da presença do núcleo celular, também tem as organelas celulares delimitadas por membrana, certo? Então, a presença dessas duas características define uma célula como eucariótica. Como que eu vou gravar isso daí? Bate no peito e fala eu. Eu significa verdadeiro. Eu tenho carioteca. Portanto, eu sou um ser eucarionte. Os outros caras que não têm núcleo, a gente fala que possui célula procariótica. Ah, porcaria de célula. O negócio é simples, pai, é porva de tudo. Mas mesmo sendo simples, o cara consegue fazer um monte de coisa. Dentro da simplicidade, ele consegue fazer muita coisa, certo? Então, vamos entender como que é esse núcleo, né? O que está lá dentro dele. Olha para esse núcleo celular aqui, ó. Eu dei um zoom nele aqui, peguei só ele para você entender como que ele é. Olhando para o núcleo, o que você vai ver? Ele é delimitado por uma membrana chamada carioteca. Essa carioteca, que está aqui na nossa imagem, vou mostrar para você super da hora, que super legal. A carioteca, ela é formada por 2 membranas. Uma membrana externa está aqui. Essa membrana externa, ela está voltada para o lado de dentro, né? Para o citoplasma, ok? E aí a membrana interna está voltada para o lado de dentro do núcleo. Então vai lá, a membrana externa se comunica com o citoplasma e a membrana interna se comunica com toda a informação que está dentro, todo o material que está dentro do núcleo, ok? Essa parte interna do meu núcleo aqui, essa parte de dentro, é chamada de nucleoplasma. Parece tipo assim, um citoplasma dentro do núcleo. É uma melequinha que está lá dentro. Só que essa carioteca, por ter 2 membranas, diferente da membrana celular, que é ininterrupta, né? Começa, tem um fim, as pontas se ligam aqui. A carioteca, ela tem interrupções. Então, são 2 membranas que têm algumas interrupções. Nessas interrupções, a membrana interna e a externa se encontram. E forma isso daqui que nós estamos enxergando, que é o quê? É o poro. Esse buraco aqui, ó, o poro, ele tem uma função, tá? Para que serve esse poro? É ele que vai permitir a comunicação das coisas que estão dentro da célula com as coisas que estão fora. Então, tem coisa que está aqui dentro da célula, precisa ir lá para o citoplasma. Para sair de dentro do núcleo, ó, vai passar pelo poro. Tem coisa que tá lá no citoplasma e precisa entrar na célula. Então, o que vai acontecer? Vai sair lá do citoplasma e vai entrar no núcleo, ok? Então, o poro permite essa comunicação, beleza? E o que o núcleo está fazendo aqui, gente? O núcleo, ele está mantendo guardado a preciosidade da célula, que é o material genético, certo? Está aqui confinado, ok? Esse material genético é o DNA e o RNA. Ele faz parte de um grupo de compostos orgânicos que nós chamamos de ácidos nucleicos. Então, os ácidos nucleicos, você está falando de quem? Ácidos nucleicos, 2 formas tem. É o DNA e o RNA também. Ácido nucleico, 2 formas tem. É o DNA
e o RNA também. Olha aqui, ó, o DNA e o RNA. Falou em ácido nucleico, minha gente. Você está falando de quem? Você está falando do DNA, você está falando do RNA, ok? Então, tanto o DNA quanto o RNA é formado por uma unidade chamada nucleotídeo. Então, vai lá. Sua menor unidade nucleotídeo é chamada... E o nucleotídeo como que é? É um composto, uma moléculazinha formada por 3 componentes. Então, é um grupo fosfato, tá aqui, uma pentose e uma base nitrogenada. Então, vamos lá. O grupo fosfato, ele dá essa característica ácida para o nosso DNA, para o nosso RNA. Por isso que é ácido nucleico, ok? Tem característica ácida essa bagaça aqui. O grupo fosfato está aqui. A minha pentose é o que? É um carboidrato simples, gente. É um açúcar essa bagaça aqui. Só que é um açúcar que tem 5 carbonos na composição da sua molécula. Então, conta aqui cada pontinho. 1, 2, 3, 4, 5 carbonos em cada pontinha. Por ter 5 carbonos, a gente usa o prefixo que é pente, ose de açúcar. Então, ó, pentose. Quais são essas pentoses? É a desoxirribose e a ribose, beleza? E a base nitrogenada, né? A base nitrogenada é uma moléculazinha que tem nitrogênio na composição química dela. Só que existem 5 bases nitrogenadas. Quais são elas? Adenina, timina, citosina, guanina e uracila, ok? Existem 5 bases nitrogenadas diferentes. É uma de cada vez que vai estar aqui, ó, nesse lugarzinho, para formar o meu nucleotídeo. Então, vai lá. Sua menor unidade nucleotídeo é chamada... Que estão ligados fosfatopentose. Fosfatopentose e uma base nitrogenada. Então, esse nucleotídeo é essa estrutura que eu falei para você, ok? Se eu olhar para o meu nucleotídeo, é sempre uma base de cada vez que vai estar lá, ok? Nunca 5 de uma vez, gente, pelo amor de Deus. É sempre uma de cada vez, ok? Como existem 5 bases, a gente vai agrupar essas bases da seguinte forma. 2 dessas 5 bases, que eu estou falando aqui da adenina e da guanina, essas 2 bases são chamadas de bases púricas. Então, para você gravar, pega aqui a letrinha A e pega aqui o G, o A, guá. Então, água. A de adenina, guá de guanina. Água pura. Pura de púricas. Então, as bases púricas, quem são? Adenina e guanina, ok? As que sobram, que é quem? Timina, citosina e uracila. Essas 3 são as bases pirimídicas. Qual que é a diferença entre elas? É o tamanho da molécula, tá? No próximo slide eu mostro para você. As bases púricas, elas são maiores. As bases pirimídicas são menores, ok? Então, para você decorar, grava água púrica, tá tudo certo. Que se você sabe que adenina e guanina são as bases púricas, o que sobra são as bases pirimídicas, beleza? Tudo bem? Então, olha lá, ó. Essa é a unidade formadora tanto do meu DNA quanto do meu RNA. Para eu formar essa macromolécula ou essa macromolécula aqui, ó, essa aqui, eu vou precisar dessa unidadezinha aqui, que é quem? O nucleotídeo. Então, eu vou pegar um nucleotídeo, colocar em cima do outro, e eu vou formar uma cadeia, uma moléculazinha, uma fita de polinucleotídeos, ok? Então, a sobreposição dos nucleotídeos é que vai formar DNA ou o RNA. Do ponto de vista da célula, gente, os ácidos nucleicos, esse grupo de composto orgânico, esse biopolímero, essa macromolécula, essa coisa grande, ela é grande para a célula, certo? Para nós é pequeno, mas para a célula é grande. Se você pegasse uma célula e você pegasse essas fitas que estão lá dentro, assim, e medisse, esticasse a bicha e medisse, ia dar cerca de 1,5 m de comprimento. Imagina isso dentro da célula, fica tudo embolado, empacotado, tá bom? Então, para a célula, essa bagaça aqui é bem grande. Para nós falando, parece um trem pequeno, tá bom? Então, vai lá. Quais são as diferenças entre o DNA e o RNA? Então, vamos ver isso daqui, ó. Vou mostrar para você aqui. Quais são as diferenças aqui? Quais são essas diferenças? Beleza? Vamos lá.
Se eu olhar para o ácido desoxirribonucleico, ou seja, se eu olhar para o DNA, primeira coisa que eu tenho que saber, que ele é formado por nucleotídeos, isso você já sabe. A sobreposição desses nucleotídeos vão formar uma cadeia, só que o DNA é formado por duas cadeias, ok? E elas estão unidas, tá bom? Então, essa cadeia dupla, ou dupla hélice, como ele é chamado, tem esse formato helicoidal, tudo bem? Então, para eu formar esse DNA, eu vou usar as bases nitrogenadas que são específicas. Como que é o nucleotídeo do DNA? O grupo fosfato é o mesmo, ele não muda, é sempre a mesma coisa. A pentose tá aqui, ó. Coloquei aqui para você, ó. Ó a minha pentose aqui. Essa daqui, tá bom? A pentose se chama desoxirribose, ó. Desoxirribose. É por isso que o DNA é chamado ácido desoxirribonucleico. Esse desoxirribo aqui, ó, é do nome da sua pentose. Se você comparar a desoxirribose com a ribose, qual é a diferença? A diferença está bem aqui, gente, ó, nesse ponto, ó. Aqui, ó, nesse pontinho aqui, ó, que é justamente a perda de um oxigênio, por isso que é desoxi. Saiu um oxigênio da nossa molécula aqui formando essa pentose, ok? Lá na ribose você vai ver que está diferente, tem um oxigênio a mais. Então, qual que é a pentose do DNA? Desoxirribose. As bases nitrogenadas, quais são elas? Então, é a adenina, tá? Adenina, a guanina, timina, citosina. Adenina. A adenina e a guanina, ó, adenina e a guanina são as bases púricas. Ó o tamanho dela aqui, ó, 2 anéis aromáticos. São maiores, tá? Agora, a timina e a citosina são as bases pirimídicas. Elas são menores, tem só um anel aromático. E qualquer uma dessas moléculas, se você olhar, você vai ter nitrogênio na composição. Por isso que é uma base nitrogenada. Para o DNA, quais são essas bases? Só relembrando. Adenina, guanina, timina e citosina, ok? Então, vai lá. Como que é o nucleotídeo de um DNA, então? É um grupo fosfato com a desoxirribose, que é a pentose, e uma base nitrogenada que vai ser uma dessas quatro. Ou vai ser adenina, ou vai ser guanina, ou vai ser citosina, ou vai ser a timina, ok? Perfeito. Para que serve o DNA? O DNA é a molécula informacional. Ao longo dessa molécula existem informações que vão ser lidas pela célula. A célula vai trabalhar para produzir a informação que está guardada, armazenada no DNA, ok? Então, olhando para o DNA, olhando ele assim de dentro, o que você vai ver? Se eu abrir essa dupla cadeia, você vai ter aqui, ó, uma cadeia que está aqui em cima, certo? Essa cadeia e a cadeia de baixo. Portanto, são duas cadeias. A junção dessas duas cadeias forma a molécula de DNA. Mas como que é essa ligação? Você imagina que aqui é uma escada, tá? Essa escada é formada por um corrimão e por degraus. Então, vai lá. Aqui está o corrimão e os degraus estão aqui, ó. Ok? Então, vamos lá. O corrimão, qual seria a parte do nucleotídeo formando? É sempre o grupo fosfato e a desoxirribose. Essa estrutura ao longo de todo o meu corrimão. Não muda, certo? Então, tanto numa cadeia quanto na outra, sempre vai ser o mesmo corrimão. Grupo fosfato preso com uma pentose, que no caso é a desoxirribose. Quem mantém as duas cadeias conectadas, unidas, é o degrau, formado pela minha base nitrogenada, aqui e aqui. E essas bases nitrogenadas, elas se mantêm unidas por uma ligação química, que são as pontes de hidrogênio. É o nome dessa ligação, ó. Entre as bases nitrogenadas, eu tenho uma ligação que são as pontes de hidrogênio, ok? Então, se eu olhar uma cadeia que tem, por exemplo, adenina como base nitrogenada, quem que vai estar na outra cadeia formando um parzinho? É a timina. O pareamento é sempre assim. A adenina sempre se liga com a timina. E a citosina? Olha ela aqui. A citosina sempre vai se conectar com uma guanina. O pareamento é esse. A adenina se liga à timina. Se for guanina, quem se junta é citosina. Esse é o pareamento se olhar para o DNA. Para você não esquecer, olha aqui, ó. Grava a seguinte frase. Adoro tomar coca gelada.
certo? Vou lá tomar um refrigerantezinho, vou tomar uma coca aqui. Se você é cachaceiro, manguaça, adoro tomar cerveja gelada. Grava essa bagaça aí que você vai saber que eu estou falando de quem. Primeiro, as bases nitrogenadas do meu DNA. Segundo, o pareamento entre elas, que é o que? DNA, eu vou ter a adenina sempre pareando com a timina. Eu vou ter a citosina sempre pareando com a guanina. Percebe? É sempre uma base púrica, aqui, pareando com uma base pirimídica. Sempre uma base púrica, aqui, ó, guanina, pareando com uma base pirimídica, ok? Tá? Então, o DNA é assim, presta atenção. Se você tiver uma cadeia com uma sequência de bases, eu consigo descobrir qual é a sequência de bases da outra cadeia. Porque se no DNA eu tiver adenina, na outra cadeia complementar eu vou ter sempre a timina, ok? Se de repente, porventura, acontece a substituição de uma base pela outra, estou falando do seguinte, eu tenho adenina aqui numa cadeia, e em vez do DNA entrar, em vez de entrar uma timina, entrar uma citosina, isso constitui uma alteração, uma mudança, uma mutação. Isso pode resultar numa alteração lá na frente, tá bom? Então, a característica do DNA é essa, ok? Então, vamos agora entender um pouquinho como que é o RNA, que é o outro ácido nucleico. Primeira coisa que você sabe sobre ele é que ele é formado por nucleotídeos, ok? Então, um grupo fosfato preso a uma pentose, na pentose eu tenho uma base nitrogenada. Se eu pegar esse nucleotídeo, né, que é isso que eu falei agora, fosfato, pentose e base nitrogenada, é o nucleotídeo. Se eu pegar esse nucleotídeo e colocar um sobre o outro, eu vou formar uma cadeia de polinucleotídeos. No caso do RNA, ou seja, o meu ácido ribonucleico, no caso dele, é só uma cadeia, gente. Aqui, ó. É só uma cadeinha, ok? Só uma cadeinha. A fita é simples, ok? Quais são as bases nitrogenadas do nosso RNA? São 4, igual no DNA que são 4 bases, ok? Mas quais são as bases do RNA? Adenina, olha ela aqui de novo. Guanina, ui, aqui de novo. Citosina, rapaz, repetiu. Uracila, opa, mudou. Então, olha lá. No DNA, eu vou ter timina. No RNA, a base diferente que apareceu aqui foi a uracila. As outras 3 conservaram, permanece a mesma coisa, ok? Então, há uma mudança aqui, outra mudança que apareceu aqui, ó. A presença da uracila como base nitrogenada. É só no RNA que eu vou encontrar isso daqui, beleza? Qual é a outra mudança que eu tenho? A minha pentose. Qual que é o açúcar do RNA? É a ribose. Lembra que eu te disse? Na ribose, eu tenho como diferencial um oxigênio a mais. A desoxirribose, assim é chamada pela perda desse oxigênio aqui, tá bom? O resto é tudo igual, ok? Continua. Se eu olhar o meu RNA, o que eu vou ter aqui? Primeiro, para formar o RNA, eu preciso do DNA. Então, o RNA só é formado, produzido a partir do meu DNA. Então, imagina que essa fita aqui de cima é o meu DNA. Por que eu sei que é DNA, gente? A presença da base timina é exclusiva dele, ok? Mesmo que eu não tivesse falado, mesmo que aqui não tivesse escrito, você saberia devido à presença da timina, ok? Então, o DNA está aqui, ele vai servir de molde para fazer o RNA. E qual que é a grande sacada aqui? Você sabe quais são as bases nitrogenadas do RNA? Adenina, uracila, citosina e guanina. São essas bases que tem. Então, é elas que vão aparecer para formar o RNA. Mas como que é esse negócio louco? Ó, olha para o seu DNA aqui. Se no DNA a base for adenina, no RNA quem entra é a uracila. Sim, porque não tem timina lá, ok? Então, o que você vai gravar aqui? Ó? Qual é a dica que eu te dou? A adenina é aquele marido sem vergonha. Se ele tiver com o DNA, ele vai casar com a timina.
Se ele tiver no RNA, ele vai casar com a Uracila. O cara é bígamo aqui, beleza? Ele tem 2 esposas, certo? Mas ele marca o encontro com cada uma dependendo do que ele vai fazer. Então, ó, a adenina sempre vai fazer parzinho com a Uracila. Quando eu estiver montando o meu RNA. Olho para o DNA e eu vejo o que tem lá. Viro para o RNA e eu sei o que eu vou colocar. Até rimou. A adenina, se tiver no DNA adenina, no RNA quem entra? Uracila. Se tiver no DNA timina, opa, pera lá. Com quem que a timina sempre se liga? Sempre com a adenina, porque a timina é fiel. É aquele cara que não trai de jeito nenhum, beleza? Então a timina sempre, forever together and ever, always, sempre vai estar com a adenina. Como essa base nitrogenada existe para o RNA, é a adenina que eu vou pôr aqui, beleza? Citosina continua pareando com guanina. Aqui o casamento ele é perfeito, gente. Aqui não tem troca, beleza? Tá? Mantém igualzinho no DNA, aqui mantém também. Mas se no DNA a base for adenina, no RNA quem se liga é a uracila. Aonde está a sua atenção, gente? Quando aparecer timina, é só você lembrar que esse cara, ele é fiel, ele não tete de trair, ele não trai nem ferrando, beleza? Ele sempre vai se conectar com a adenina, o grande amor da vida dele, beleza? E para você gravar, eu inventei uma frase meio assim. É um método contraceptivo que eu inventei, gente, super chique, que eu chamo assim, ó. Adoro usar calcinha grande. É um negócio altamente broxante, gente, feio demais. Brincadeiras à parte, serve para nós gravar aqui essa bagaça. Adoro usar. A pareia com U. C com G. Gravei esse negócio, pronto, sei tudo. Beleza? Sossegadinho? E aí, ó, pra gente fazer só um remember. Remember aqui pra você, ó, ficar ligadão. Eu coloquei uma tabela mostrando quais são as diferenças entre DNA e RNA. Então vai, se eu olhar no DNA, ele é uma molécula de fita dupla. O RNA, a fita é simples. A pentose no DNA é a desoxirribose, por isso que ele se chama ácido desoxirribonucleico. No RNA, a pentose se chama ribose. A base nitrogenada aqui, ó, qual que é? Eu coloquei a base que é exclusiva de cada um, beleza? DNA, você olhou? Forever together and ever, always. Só ele que vai ter quem? Timina. E o RNA, forever together and ever, always. Quem vai estar aqui? Uracila, beleza? Essa aqui é a diferença. Perfeito? Eu espero que você tenha entendido. Só que faz assim, ó. Se tiver alguma dúvida, você faz o seguinte. Primeiro dá uma lida, assiste a videoaula. Depois, você viu aquilo que você não entendeu e manda uma pergunta aqui para a Tia Pri, tá? Porque eu tô aqui para ajudar você, para tirar suas dúvidas. Aproveita e estuda, menino! Fica com Deus abençoado! Tchau, tchau! Por hoje é só isso, pessoal!